E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui um pouco atrasados para entrar no YouTube, simplesmente porque não está logando. Então, como não está logando, a nossa... o Zoom não está entrando com o YouTube diretamente, eu estou aqui tentando, me atrasei uns minutinhos para falar. Ainda estou tentando aqui um pouco. Aqui, Carol, vamos ver ao vivo em YouTube. Ah, será que começou? Se não começou. Aonde? Locless, tal. A gente está tentando aqui fazer a transmissão pelo YouTube igualmente, né? E não tá rolando, não tá entrando. Então por isso que a gente já começou aqui no Instagram. De vez em quando, a tecnologia é maravilhosa, né, pessoal? Mas quando dá problema é uma coisa impressionante. Todos os caminhos foram seguidos, né? Até eu acho, Carolina, dá uma perguntada pro marketing. Diz aí no nosso grupo de marketing, vê se tem alguma questão, né? Que estejam acontecido, que tenha acontecido, que não tenha acontecido, mas tá, né, gente, eu tô, venha aqui a outra estagiária tá vindo ajudar, porque é assim que funciona. Eu tô aqui, ó, aqui tá o Zoom, tá ligado. Pessoal, na verdade é o seguinte, né, a gente tem que estar muito familiarizado com a utilização das tecnologias e das plataformas, né? Então tem a plataforma Zoom, tá conectada com a nossa plataforma, com o YouTube, para fazer uma transmissão direto. Tem que estar todos os logins possíveis. Eu já fiz todos os logins possíveis. Pergunta se está funcionando? Claro que não. Agora a Vitória chegou aqui para me ajudar. Se a Vitória conseguir me ajudar, eu vou trocar me ofender. Vou né? trocar de estagiária, vou trocar a Vitória, a Carolina pela Vitória. Marcel, tu entrou aqui. Todos os caminhos foram, né, realizados. Tá com o login no YouTube da Locless, tá com o login no Gmail da Locless, tá com a... O que aconteceu? Eu já tô acordo na audiência, eu tô próximas transmissões. Tá aqui com uma transmissão, só que agora tem que ser a transmissão ao vivo. Tu não acredita, Marcel? Sempre tem um problema, né? Tá tudo certinho, só que agora eu acho que a Vitória vai resolver aqui o problema. Eu tô entrando, tá? Conecte software de codificação para começar a visualização e ainda não entrei, mas tô tentando aqui pelo Zoom. Ela tá mexendo, sabe que o Zoom tá aberto ali, só ver se o Zoom tá conectando, se não tá conectando. E não, aqui, ó, Vitória, aqui, não volta. Onde é que eu tava, Vitória? Aí que gente, tá difícil. Eu acho que nós vamos ter que fazer. Eu acho que a gente vai ter que fazer pelo. A gente vai ter que fazer pelo Insta e depois mandar lá essa nossa live pro Zoom, né? Porque afinal de contas nós já estamos com 10 minutos de atraso. Estamos com esses 10 minutos de atraso. Tá dando um problema na configuração da transmissão. Elas vão arrumar aqui, pode, né? Fiquem à vontade para tentar arrumar a transmissão e eu vou fazendo a live por aqui, tá, pessoal? E aí a gente salva depois e lança lá no nosso canal da Locless no YouTube, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte. Até entrou a Raquel aqui. Raquel, quero te dizer o seguinte, ó, a gente não tá conseguindo logar, fazer a transmissão direto no YouTube. As gurias estão mexendo ali para ver qual foi o problema que deu, mas alguma coisa aconteceu. Por isso que eu tô direto aqui no Instagram, que não aconteceu lá. A gente vai ter que fazer um aviso depois que essa live, né, vai ficar salva no feed, mas depois vai ser lançada lá, vai ser baixada lá na nossa página da Locless no YouTube. Vamos entrar no assunto. O assunto é nada mais, nada menos do que o acordo trabalhista na audiência de conciliação. Né? E afinal de contas, a negociação no acordo trabalhista é uma negociação por barganha ou é uma negociação por interesse?
A primeira coisa que vocês podem me perguntar é o seguinte: Luciana, afinal de contas, o que é essa questão da negociação por barganha ou negociação por interesse que tu tanto fala, né? Qual é a diferença entre uma figura e a outra? Quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente fala sobre negociação, quando a gente estuda o Instituto da Negociação, a gente fala, né, na possibilidade de negociar baseado nos reais interesses das partes envolvidas no processo, ou negociar baseado nas posições que as partes elas detêm no processo. Quando a gente negocia por posição, que é a negociação tradicional, que é aquela negociação por barganha, por valores. A reclamatória trabalhista tem um pedido de 100 mil reais, para o pedido A, B, C, D e E foram atribuídos os valores de 15 mil, 20 mil, 30 mil. Qual é a sua proposta de acordo, doutora? A reclamada, eu faço uma proposta de acordo de 80 mil, a reclamada faz uma de 60, vamos tentar aproximar as propostas, dividir a diferença. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre uma negociação posicional e uma negociação por barganha. Quando a gente estuda um pouco mais os institutos da negociação, e especialmente porque você sabe, né, que eu já tenho uma formação um pouco mais aprofundada no método Harvard de negociar, que inclusive é um método que está sendo utilizado na capacitação dos servidores e dos juízes do trabalho, na Justiça do Trabalho, aqueles servidores que participam do Sejusc, os servidores que participam do NUPEMEC, né, os magistrados, eles são capacitados nesse método de negociação. A gente vai falar em negociação por interesses e aí a gente foge um pouco dessa questão posicional e da negociação por barganha, né? Todos os que não atuam na Justiça do Trabalho, aqueles que não conhecem a dinâmica do processo trabalhista, que não conseguem compreender como é que funciona o acordo na primeira audiência, na audiência de conciliação, qual é a dinâmica da audiência de conciliação, por que tem que vir uma proposta de acordo, né? Por que a conciliação faz parte do processo trabalhista, como é que funciona? O pessoal costuma dizer o seguinte: a Justiça do Trabalho, ela parece um mercado público, né? É quem dá mais. Eu não consigo entender a forma com que vocês negociam os processos na Justiça do Trabalho. Eu já ouvi isso dezenas, milhares, inúmeras vezes em toda a minha trajetória, né? E por isso que eu fiz a proposta desse tema. Fiz a proposta desse tema por quê? Porque ao estudar negociação, a gente percebe que pode fazer propostas baseada em interesses e não baseada em posições. Então a gente pode fazer propostas baseadas em interesses e não em posições, e a forma da elaboração da proposta, inclusive os motivos pelos quais eu estou apresentando uma proposta ou um determinado valor, precisam ser explicitados numa negociação calcada em interesses, né? Que é diferente de uma negociação posicional e uma negociação em que eu vou discutir única e exclusivamente valores. Bom, Luciana, mas dentro da dinâmica do processo do trabalho, há espaço para uma negociação por interesses? Ou na verdade, o que se quer é diminuição. O reclamado quer pagar menos do que deve e o reclamante quer receber o máximo possível. Esse é o foco da nossa conversa de hoje. E eu quero dizer para vocês que sim, que na Justiça do Trabalho nós temos muito espaço para uma negociação por interesses, especialmente considerando a primeira audiência, a audiência de conciliação, que é aquela audiência em que a defesa tem que ser apresentada, a defesa precisa ser apresentada e que o juiz vai perguntar qual é a proposta de acordo das partes envolvidas no processo, tá? Bom, gente, então como é que funciona a audiência de conciliação? A audiência de conciliação, ela, além, né, de o juiz esperar pela proposta, por uma apresentação de uma proposta, tanto do reclamante quanto do reclamado, ela é um momento em que a defesa vai ser apresentada no processo.
Ah, Luciana, mas agora com a circunstância, né, da pandemia e com as audiências telepresenciais, nós tivemos digamos assim, um intercorte, né, nesse caminho, e as defesas estão sendo protocoladas no processo e muitas vezes o juízo não está determinando, né, não está fixando uma pauta para audiência de conciliação para a apresentação da defesa. Ele está notificando para que seja concedendo prazo de 15 dias para apresentação de defesa e está dizendo no despacho que se as partes tiverem interesse em conciliar, que elas manifestem tanto na defesa quanto o autor numa petição inicial para ser pautada a audiência de conciliação. Isso é um desvirtuamento do rito. De toda forma, isso é um desvirtuamento do rito porque não é assim que a CLT prevê. O artigo 843 não traz essa previsão. Bom, tá, tudo bem. De toda forma, a conciliação ela tem que acontecer em 2 momentos obrigatoriamente no processo de trabalho. Ela tem que acontecer antes da apresentação da defesa e ela tem que acontecer antes do encerramento da instrução. Nesses 2 momentos a conciliação precisa acontecer. Muito bem. Vamos pegar o procedimento padrão, né? A distribuição da reclamatória trabalhista com a fixação de pauta para apresentação da defesa e comparecimento na primeira audiência, que é uma audiência de tentativa de conciliação, mas que igualmente fixa o prazo para a contestação. Chegamos na audiência de conciliação, o juiz faz a pergunta: há possibilidade de acordo? A primeira questão que tanto o reclamante quanto o reclamado suscita é no seguinte sentido: doutora, quem que faz a primeira proposta? É o reclamante que faz a primeira proposta ou é o reclamado que faz a proposta? Tem diferença? Isso desequilibra a relação ou não desequilibra a relação? Quem vai propor primeiro no processo? A gente fala alguma coisa ou nós esperamos o reclamado falar alguma coisa, fazer uma proposta? Gente, a regra, na verdade eu não vou nem falar em regra, né? Nós temos a seguinte circunstância: aquele que está provocando o judiciário com a propositura de uma petição inicial, ele está apresentando a sua demanda, ele está dizendo, agora ele precisa dizer qual é o valor estimado daquela reclamatória trabalhista dele, ele vai apresentar uma estimativa de valores, não é uma liquidação, mas uma estimativa de valores para cada pedido. E ele já tem uma expectativa, ele já tem uma certa, né, ele já tem um valor em mente. Por isso que é tão importante não criar falsas expectativas para os reclamantes, né, gente? A inicial, eu sempre dou a seguinte conselho: deixe uma inicial muito próxima do que poderá ser uma sentença de procedência. Não deduza pedidos aventurescos, né? Tenha responsabilidade ao postular, porque isso vai criar ele vai, na parte que está demandando, cria uma certa expectativa. Se eu disser, olha, tua reclamatória trabalhista deu 100 mil reais, a parte vai sair com aquele valor fixo na cabeça de que ela poderá ganhar 100 mil reais. É claro que é muito importante o advogado dizer, dentro desses 100 mil reais, o pedido A, que equivale a 20 mil reais, é um pedido que tem risco. Eu costumo fazer isso. Este pedido é um pedido que tem um risco maior. Nós não podemos não ganhar. Esse outro pedido, pelo conjunto probatório que nós temos até agora, de prova documental, é mais certo que a gente ganhe, né? Então eu já trago assim uma determinada um determinado valor para a primeira audiência. Então vamos supor que eu tenho lá uma reclamatória trabalhista em que o valor da causa atribuído foi 100 mil reais e pela avaliação do risco eu conversei com o meu cliente e disse assim, eu acho que para uma audiência inicial a proposta de acordo que seria razoável, tendo em vista o que nós estamos declinando nesse processo, seria um valor de 80 mil, né? Vamos nós, reclamante, fazer a primeira proposta ou nós vamos esperar que o reclamado faça a proposta, né?
Eu vou dizer para vocês que eu costumo esperar a proposta do reclamado. Eu chego em audiência e digo, quando eu sou advogado do reclamante, o juiz pergunta, proposta de conciliação. Digo, olha, doutor, nós temos alguma confiança de que a sentença será de total procedência. Então, a nossa expectativa é o valor atribuído à inicial. Eu queria ouvir o que o reclamado tem para dizer. No momento em que eu ouço a proposta do reclamado, e o reclamado, por exemplo, faz uma proposta de 50% do valor, aí vocês vão dizer assim, ah, Luciana, a proposta de 50% do valor é muito otimista, né? Ele pode fazer uma proposta de 30% do valor. Eu já vou saber qual é o ânimo que aquele reclamado está no processo, se ele está com o ânimo efetivamente de conciliar ou se ele não está com o ânimo de conciliar. Porque se ele trouxer uma proposta, por exemplo, de 20, de 30 mil reais, eu sei que ele está com ânimo conciliatório. Se ele fizer uma proposta de 5, de 10 mil reais num processo de 100 mil, eu vou já imaginar que ele não está com ânimo conciliatório, que ele estará fazendo a proposta única e exclusivamente para atender ao princípio da conciliação. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu participei de audiências na condição de advogada de reclamante e que o juiz perguntou se o reclamado tinha proposta de acordo, o reclamado disse que não e o juiz disse assim, não, o senhor tem que fazer uma proposta, o senhor não conhece o princípio da conciliação? Né? Vamos analisar aqui, o senhor pagou verbas rescisórias, o FGTS está em dia, tem férias em atraso, quais são as provas documentais, o senhor tem que fazer uma proposta. Né? Tinha um juiz que era mais radical ainda, que entendia que era ato atentatório à dignidade da justiça não fazer a proposta de conciliação. Né? Então, como advogada de reclamante, eu costumo esperar a proposta do reclamado. Então, e Luciane, quando tu está representando o reclamado, tu fazes a proposta antes do reclamante? Sim, faço a proposta antes do reclamante. Por quê? Porque eu já trago um pouco da análise do próprio processo, né? Da petição inicial, do conjunto, né? Probatório, especialmente das provas documentais que já amparam aquela reclamatória trabalhista, e eu já dou mais ou menos o tom na proposta que eu formalizo enquanto reclamado de como o processo irá transcorrer, o que nós imaginamos que pode acontecer num processo depois de formulada a minha proposta. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho alguns processos que são processos de tudo ou nada, processos de reconhecimento de vínculo. Eu estou negando o vínculo, estou dizendo a natureza jurídica da prestação de serviços não autoriza o reconhecimento de vínculo. Era uma prestação de serviço autônomo e a parte está dizendo que a natureza era empregatícia, então quer o reconhecimento daquela relação como empregatícia e todos os consectários dali por diante. Quando eu converso com o meu cliente, eu digo para o meu cliente qual é o risco do reconhecimento de vínculo e qual é o risco do não reconhecimento de vínculo. Estes processos costumam ser complicados na formulação da proposta, por quê? Porque se eu formular uma proposta muito alta, o reclamante pode imaginar de que eu estou considerando efetivamente que há um risco considerável numa decisão que me for desfavorável, né? E isso pode aumentar a expectativa. Caso contrário, se eu não fizer nenhuma proposta nessas hipóteses, também, né, se vai trazer o tom daquele processo. Então, nesse caso em específico, o que eu tenho feito? Eu tenho feito no seguinte sentido, né? Vou trazer uma questão bem concreta. Um processo de 300 mil reais, a reclamatória trabalhista com pedido de reconhecimento de vínculo, e a nossa proposta de acordo para não correr o risco do processo foi uma proposta de 10 mil reais, tá? 10 mil reais. E aí o juiz disse assim, não, mas está muito longe as pretensões. Estão muito longe. Se o reclamante pretende, se o reclamante pretende 300 mil e a tua proposta está sendo uma proposta de 10 mil, ela está muito longe. Eu disse, sim, doutora, ela está longe porque nós acreditamos piamente na improcedência da ação. Porque toda a prova lastreada
E mesmo considerando qual é o ônus, a quem incumbe o ônus da prova, eu entendo que não haverá condenação nesse processo. Tá? Isto vai já pautando a forma com que o processo vai andar. Tá? Já vai pautando a forma com que o processo vai andar. Tá, Luciana, mas qual é o interesse da empresa? O interesse da empresa é não abrir precedente? Ou o interesse da empresa é arriscar e ter, né, uma possibilidade de um julgamento de improcedência, 50%, ou uma possibilidade de um julgamento de procedência? Isso tem que ser muito bem avaliado com o cliente de vocês. Muito bem. Porque aí nós estaremos atingindo e atendendo os interesses do meu cliente. Nessa hipótese eu disse para ele, né, que há um risco na condenação, que esse risco alcança um percentual X, eu já fiz uma análise de toda a jurisprudência, e o meu cliente me devolveu no seguinte sentido: nós da empresa não temos interesse de conciliar, porque nós não queremos abrir um precedente para os outros trabalhadores que saírem tentarem uma ação somente para buscar uma conciliação de início. Então a mensagem que nós queremos passar para os nossos demais trabalhadores nessa mesma condição é no sentido de que não é bem assim, que nós não reconhecemos, que nós entendemos que a nossa forma de contratação é uma forma de contratação séria, que é uma forma de contratação lícita, e sendo uma forma de contratação séria e sendo uma forma de contratação lícita, nós iremos discutir na justiça a validade desse contrato que foi firmado. Então, pagar para não correr o risco, a não ser que seja um valor razoável, eventualmente um valor correspondente às comissões desse representante comercial, né? Que era o caso. Aí sim, aí eu vou pagar o valor correspondente às comissões a um mês dessa comissão, eu acho que é um valor razoável para não correr o risco do processo. Mas 350 mil, nem pensar. 300 mil, o mais próximo, 150 mil para um acordo, eu não reconheço essa relação jurídica como uma relação jurídica dessa natureza. Todos esses elementos que ele está me trazendo, eu estou justificando o montante para o juiz. Eu estou justificando, estou dizendo, doutor, nós acreditamos efetivamente que a contratação é de natureza empresarial, que não é uma contratação de natureza empregatícia. Os valores das comissões eram valores altos. Nós não queremos abrir o precedente de acordo para que os demais, para estimular a demanda dos demais trabalhadores. Isso vem para a mesa de negociação, isso vem para a audiência de conciliação. Os motivos pelos quais eu estou declinando de uma proposta mais alta. E aí a gente fala em negociação efetiva por interesse. Qual é o interesse da empresa? O interesse da empresa é não correr o risco do processo? O interesse da empresa é tentar não criar um precedente e desestimular algum comportamento interno? É muito importante que isso esteja exposto na mesa e de uma forma estratégica, pessoal. De uma forma estratégica. Eu tenho processos em que o reclamante já me disse assim, olha, doutora, eu tenho uma expectativa de tantos R$1.000. E eu digo para ele, se essa expectativa de tantos R$1.000 que o senhor tem, é uma expectativa que não vai se confirmar. Porque vamos ver aqui, quanto o senhor recebia de salário? Qual era o seu período de contrato? O senhor está pedindo tantas horas extras por mês. Se a gente fizer um cálculo disso, chega em tantos mil, não chega no valor da sua pretensão. Ah, mas eu tive um colega que saiu e que ganhou isso. Mas é que ele deveria ter condições diferentes do senhor. Ele deveria ter mais tempo de casa, deveria fazer mais horas extras, deveria estar exposto a algum agente insalubre e perigoso, porque não são aquele diz que me diz que você sabe, aquela questão, meu colega saiu e ganhou tanto, como é que eu não vou ganhar a mesma coisa? Tem que analisar caso a caso e alinhar as expectativas. Alinhar basicamente sempre as expectativas, né, pessoal? Porque ao fim e ao cabo, se nós colocarmos algo muito alto para o reclamante e isso não for atingido, causa um dano reputacional para o próprio advogado.
causa um dano reputacional. Eu, quando advogo para reclamante, e tenho alguns advogados, alguns clientes, atividade pessoal, o pessoal aqui dizendo, prof, sou sua fã. Obrigada, Denise. Tô aqui, parece que tá parecendo que tá com baixa conectividade, mas eu acho que ainda tá conectado. Eu tentei fazer a transmissão via YouTube e não deu certo a minha transmissão via YouTube. Deu um problema aqui no meu Zoom. Então, a gente tem que fazer esse alinhamento. No momento, pessoal, quero até trazer, tá travando só um pouquinho, deixa eu ver então. Espero, agora eu botei no meu 4G, espero que não esteja mais travando. Ficou ruim, né, gente? Voltou aqui, agora tá normal? Espero que esteja normal, né, o vídeo. Travando ainda, Chayane? Ou agora voltou? Voltou? Tá melhor? Tá bem. Bom. Gente, então, que bom. Tá, então vamos lá. Vocês sabem que até essa temática, eu tava comentando com o Marcel e com o João, ela foi decorrente de uma circunstância prática que aconteceu comigo, né? A gente tá fazendo alguns acordos. Nós estamos numa tratativa de um acordo numa execução provisória. E nessa execução provisória já tem um valor bloqueado pela reclamada. Eu estou advogando pelo reclamante e já tem um valor bloqueado pela reclamada e nós sabemos que esse valor vai ser, ao fim e ao cabo, liberado integralmente. Foi pautada uma audiência de conciliação no Sejusc. Isso é outra coisa que eu preciso dizer para vocês. As audiências de conciliação no Sejusc, elas são diferentes das audiências de conciliação nas varas judiciais, né, que são aquelas inseridas dentro do procedimento ordinário. Porque no Sejusc, os juízes estão capacitados em mediação e conciliação e eles estão familiarizados, né, com métodos negociais e métodos mediativos. A conciliação na vara judicial, geralmente o juiz que está na vara judicial, ele não está necessariamente capacitado em mediação e negociação, né? Nem em mediação e conciliação para atuar no Sejusc. Então ele entabula uma conciliação mais por barganha do que uma negociação por interesses. Professora, mas eu conheço juízes que são super conciliadores e acabam escutando mais as partes e não estão atuando no Sejusc. Isso também acontece. Existem juízes que são muito conciliadores, que não participaram de cursos de capacitação e que dão um outro enfoque para a conciliação, que acabam entabulando uma negociação por interesse, né, dentro da conciliação. Dentro da conciliação eles acabam utilizando ferramentas negociais e acabam qualificando a conciliação. A conciliação passa a ser mais qualificada pelas habilidades que aquele juiz desenvolveu. Só que as audiências de conciliação dentro dos processos, dos ritos ordinários, dos processos que tramitam na vara, são diferentes das audiências de conciliação realizadas no Sejusc de primeiro grau, segundo grau no PMEC. Essas são mais qualificadas pelo uso das ferramentas mediativas e das ferramentas negociais, tá? Eu fiz agora, há pouco tempo nós participamos de uma audiência, eu representando o reclamante, uma audiência no segundo grau, por um processo que está em sede de execução provisória, que tem valores já bloqueados, e a reclamada fez uma proposta de R$100 mil a menos do que o valor que estava depositado no processo para pagamento agora, porque tem uma pendência de agravo de instrumento em recurso de revista. Ela fez a proposta e disse assim: doutora, nós não temos interesse nessa proposta pelo seguinte, porque o meu cliente, ele não precisa do dinheiro agora, tá? Ele pode esperar o final do processo. E esse processo é um processo que vai 95% de chance do agravo de instrumento não ser admitido, porque ele foi considerado deserto pelo TRT4 e será considerado deserto no TST, né? Uma questão envolvendo o seguro-fiança. E se começou um embate, né? Na verdade, começou uma discussão, e aí o meu cliente disse assim: 10% de desconto, 10% de deságio, eu faço o acordo. E fomos aqui, a diferença ficaria em 50 mil entre o valor depositado e o valor a ser liberado.
E fechamos um valor. Olha, para não dizer que somos intransigentes, há um interesse para liberação agora. Então, de 50 mil, para não esperar o trâmite. Pode ser, então vamos fazer a proposta. Levaram a proposta para a empresa. Então, tinha um determinado valor lá fechado. Quando volta 15 dias depois a proposta de acordo, ela vem com 10 mil de diferença. E aí, eu disse, não, doutora, não, porque isso é negociar por barganha. Isso é a empresa dizer o seguinte, eu não vou dar o valor que o reclamante quer, eu vou dar menos. Só que isso pode funcionar lá no procedimento ordinário, lá no início do processo, com outro panorama, não com o panorama que nós estamos aqui. E o meu cliente disse, Luciana, eu me ofendo com isso. Eu me ofendo, porque é uma disputinha de poder. Eu disse, exatamente. Isto é negociar nos moldes da negociação sem qualquer utilização de ferramentas típicas, né? Sem investigação dos interesses, das composições. E aí eu estava comentando com a colega, eu disse, a senhora veja, doutora, a senhora veja, qual é o interesse da empresa? O interesse da empresa é que tem um desconto, pagar menos de uma condenação que já é certa. O reclamante está dando esse deságio de 10% única e exclusivamente para receber o dinheiro mais rápido. Mas ele pode esperar mais pode esperar mais 2 anos. Não há uma urgência agora. A senhora não está trabalhando com quem está necessitando do dinheiro. Eu já trabalhei com reclamantes que disseram assim, doutor, eu preciso fazer esse acordo porque eu tenho que me submeter a uma cirurgia de coluna. Então eu sei que o valor ele está aquém do que seria ganho num processo, mas eu infelizmente não posso esperar. Aí eu vou contemplar o interesse desse reclamante. Então essas questões, pessoal, quando nós estamos falando, né, de conciliação e de negociação, precisam ser consideradas. Agora há pouco tempo, eu estou falando de processos de trabalhadores intelectuais, tá? Era um processo de trabalhadores intelectuais. Vamos desconsiderar, vamos pegar assim, trabalhador de verbas rescisórias, processos de menor expressão econômica. Eu atendo uma escolinha que está sendo demandada num procedimento sumaríssimo e que tem um pedido de diferença de horas extras de um período da pandemia em que teve suspensão do contrato de trabalho e que as escolinhas infantis ficaram fechadas. Também tinha um pedido de insalubridade. A reclamatória trabalhista foi uma reclamatória de 30 mil, tá? O pedido de insalubridade, ele foi, o laudo foi negativo, não apontou um agente insalubre, tá? Marcaram uma audiência no Sejusc. Nós fomos para o Sejusc para fazer a audiência. Minha cliente disse assim, Luciana, eu não tenho proposta de acordo, porque nós vamos ganhar esse processo, porque está comprovado, eu paguei absolutamente tudo certo. Aí ela disse assim, me incomoda as pessoas entrarem na Justiça do Trabalho para tentar levar algum dinheiro justamente para a gente não correr o risco. Toda aquela conversa que nós ouvimos de reclamados que efetivamente cumprem com as suas obrigações, né? Que são cumpridores das obrigações trabalhistas, que estão com os encargos sociais todos em dia. E ela diz, o que tu imagina, qual é a tua proposta o que tu imaginaria de propor para acordo? Eu disse, olha, para o processo acabar aqui, considerando todas as questões envolvendo, né, o risco do processo, se a gente fizesse uma proposta de R$ 1.500, né, para encerrar seria uma boa proposta. Mas tu vê, R$ 1.500, porque eu já paguei, a rescisão tá certa, não tô devendo nada, não teve insalubridade. E eu fiz algumas considerações. Chegamos no Sejusc, o advogado do reclamante disse, olha, doutor, o que acontece, né? Aqui tem um período de suspensão contratual, teve um período que a escola ficou fechada, essa jornada o senhor não vai conseguir comprovar. Nós começamos a analisar um pouco da questão da prova. Sim, e tem uma questão que me fortalece na negociação e fortalece minha proposta, que é um laudo de insalubridade que ele foi inconclusivo pela insalubridade, que não reconheceu o agente insalubre nas atividades, que era um pedido de maior expressão econômica na sua ação. E aí eles fizeram uma proposta de R$ 8.000.
Quando eles fizeram uma proposta de R$8.000, e nós estávamos no Sejusc, então com conciliador, servidor capacitado, com juíza, né, devidamente capacitada, disse, doutor, não tem condições, a nossa proposta ela é de R$1.500, única e exclusivamente para dar um encerramento agora, para não ter que vir fazer audiência em novembro, para não ter que vir trazer testemunhas em novembro, para o processo não voltar para a vara, porque nós entendemos que está tudo pago e tal. A juíza conversou conosco separadamente, perguntou por que não subiriam as propostas, e aí a minha cliente falou, disse, perguntou para ela, eu posso falar? E essa é uma característica do Sejusc também, né? Porque como o Sejusc trabalha com mediação e o objetivo é facilitar a comunicação, vai usar outras ferramentas como escutativa, né? Isso vai ser utilizado nas audiências do Sejusc. A minha cliente começou a falar e disse, olha doutora, o que aconteceu? É uma escola infantil, durante o período da pandemia nós ficamos tantos meses fechados, eu fiz a suspensão do contrato de trabalho, paguei A, paguei B, a senhora veja, me pediu insalubridade porque ficava na chuva e a gente tinha casinha, né? Fez toda uma justificativa. Aí a juíza disse assim, bom, então deixa eu dar uma conversada separadamente com o advogado e com o cliente, né? Até nessa audiência o advogado não estava presente porque não conseguiu entrar no foro porque estava sem a carteira de vacinação. Aí a juíza, ao conversar, ela disse, doutor, quem sabe a gente tinha um pedido de demissão no processo e se queria a reversão do pedido de demissão para encaminhamento do seguro-desemprego e saque do FGTS. Seria possível então reverter a despedida? Não, seria possível. Se o reclamante conseguisse encaminhar o seguro-desemprego e sacasse o fundo de garantia, e o valor do fundo de garantia não era tão alto, ia se aproximar um pouco, né, daquela pretensão de 8 mil. Esse tipo de acordo começou a se construir na mesa para compor interesses. Né? Chega ao fim e ao cabo, não se fechou. E o advogado do reclamante disse, o meu cliente está com uma expectativa mais alta e eu preciso alinhar as expectativas do meu cliente. Porque é claro, se ele sabe que a ação dele inicial saiu, né, com um valor de 30 mil, eu tenho que justificar por que a reclamada vai pagar 1.500 e ele vai tentar encaminhar o seguro-desemprego e vai sacar o FGTS e na soma desses valores pode chegar próximo de R$8.000, pessoal? Então, esses tópicos é que eu queria trazer para vocês. Né? Eu percebo que há uma evolução, digamos assim, não há dúvidas que a implantação de Sejusc na Justiça do Trabalho está qualificando a conciliação, que isso está gerando um reflexo também dentro do procedimento ordinário, e que está exigindo dos advogados uma maior estratégia na hora de conciliar. E essa estratégia quer dizer o seguinte, eu vou ter que saber qual é o valor dos meus pedidos da inicial, o juiz pode me perguntar a justificativa daqueles valores, por que foram atribuídos aqueles valores, qual foi a base de cálculo que foi feita. Né? Se ele não tiver previamente liquidado, muitas reclamatórias trabalhistas elas estão vindo praticamente liquidadas com valores apontados na planilha do PJE Calc, né, gente? Mas eu preciso saber, dizer, olha, tal pedido, né? A senhora sabe que aqui na insalubridade, nesse tipo de atividade, não costuma acontecer o reconhecimento de uma condição insalubre em grau máximo, se já pagava insalubridade em grau médio. O debate, a estratégia, ela fica maior para a negociação, né? Fica maior. E no momento em que eu abro alguns interesses, há uma possibilidade maior de conciliar, maior. Quando nós conciliamos na audiência, na primeira audiência de conciliação, o que acontece? Essa conciliação, ela substitui uma sentença. E se não houver adimplemento dos valores pagos na conciliação, a execução acontecerá sobre o valor conciliado, que geralmente tem a incidência de uma cláusula penal. E nós temos ainda que nos atentar por uma questão muito específica, que diz respeito à quitação da inicial e do contrato de trabalho. Quando eu sou reclamada, num acordo que é firmado no primeiro grau, dentro do procedimento ordinário, eu não vou
pagar o reclamante, salvo se o meu cliente assim entender possível, se não tiver quitação da inicial do contrato de trabalho, porque isso permite a repropositura de uma reclamatória trabalhista. Então tem que deixar muito claro para o meu cliente o que é a quitação da inicial, o que é a quitação do contrato de trabalho, né? Quais são os efeitos que aquele acordo homologado gera. Ele tem que receber, por exemplo, ele tem que pagar outras parcelas que não aquelas parcelas que foram devidamente entregues diretamente ao reclamante. Como é que fica a questão dos recolhimentos previdenciários? Como é que fica a questão dos recolhimentos tributários, né? Tudo isso precisa ficar esclarecido para a parte que está pagando. Tem que dizer, olha, num acordo de 10 mil reais, se não tiver parcelas de natureza indenizatória, vai ter que ter incidência de INSS. A gente vai ter que recolher, porque uma coisa vai ser o que tu está pagando para o reclamante, outra coisa será o que eventualmente vai ser devido no processo a título de custas ou de INSS e de incidência tributária, né? Qual é o efeito? Eu fiz um acordo, ele entrou contra mim de novo, isso pode acontecer? Tá, mas eu tenho que ir lá ver no termo de acordo, ficou com quitação da inicial do contrato de trabalho ou não ficou com a quitação da inicial do contrato de trabalho? Então é uma série de fatores que precisam ser bem pensados, precisam ser planejados, estrategicamente colocados. Então não é única e simplesmente ir para uma audiência de conciliação, não se faz acordo. Porque pode ser que o juiz aperte. Pode ser que o juiz pergunte assim, muito bem, doutora Valéria aqui. Aí entrou a doutora Valéria, muito bem, doutora Valéria. Me diga o seguinte, qual é a sua proposta? A sua proposta está baseada em quê? Qual é a base de cálculo que a senhora adotou? A senhora tem prova dessa diferença salarial que deixou de ser paga, que a senhora está pedindo em incorporação? Vamos ver. Será que é possível fazer uma proposta próxima disso? Então tem que estar apropriado tanto dos termos da petição inicial quanto dos termos da defesa para fundamentar todas as propostas que vão ser colocadas na mesa. Tá bem, pessoal? Era isso que eu queria colocar para vocês hoje. Eu peço desculpas por não estar transmitindo diretamente no YouTube, mas deu um problema no nosso Zoom. E vocês nos acompanhem aqui, porque semanalmente, toda quarta-feira, às 7 horas da noite, a gente tem uma temática, uma aula, né, sobre temas variados. Sou eu, o professor Marcel Marques, que é juiz do trabalho em São José do Rio Preto, e o João Paulo Lefundes, que é procurador legislativo e trabalha com essas matérias também. Ele fala bastante sobre direito administrativo. Tá bem, pessoal? Essa live vai ficar gravada. Beijo, até a próxima.